Olá a todos, acadêmicos do curso de Administração Pública, modalidade à distância, Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Polos de São Gabriel do Oeste, Campo Grande. Bem-vindos a mais uma aula da disciplina de Teorias Administrativas 2. Bem, pessoal, o objetivo da nossa aula, de forma bastante generalista, é de dar prosseguimento aos estudos das escolas teóricas. Nós já tivemos a oportunidade nas aulas anteriores de estudarmos o primeiro grande bloco de uma escola, denominada Escola Clássica da Administração. E nessa escola clássica da administração, nós nos aprofundamos em suas três principais correntes. A primeira corrente, denominada administração científica, com o idealizador Frederick Taylor. A segunda delas, denominada gestão administrativa, com Henri Fayol como idealizador. E a terceira delas, denominada administração burocrática, de Max Weber. De forma bastante sucinta, nós percebemos que esse primeiro bloco, a teoria clássica da administração, com suas três correntes, ela representou um passo fundamental nesse olhar de gestão no âmbito das organizações. A primeira corrente focando muito a questão da produtividade, do aumento da produtividade, da rapidez, né, a representação dos estudos do tempo e do movimento por Taylor. A segunda delas com foco na estrutura das organizações, então as posições de gestão, o papel do administrador. E essas duas acabaram sendo complementares uma da outra, porque enquanto a primeira tinha um olhar bastante voltado ao chão de fábrica, a segunda já começou a olhar a hierarquia da organização. E a terceira delas, a escola burocrática de Weber, ela, além de olhar a organização de forma totalitária, a sua estrutura, ela trouxe contribuições de conhecimentos que são capazes de organizar, tornar essa estrutura mais orgânica, mais funcional, mais ordenada, mais sincronizada. Então, as três correntes da teoria clássica da administração, que é uma teoria bastante conservadora, de certa forma autoritária, elas, elas se tornaram complementares uma das outras e não excludentes. Isso, obviamente, com prós e com contras. E na nossa última aula, a gente já começou a mencionar esse novo bloco que a gente se propõe em estudar agora. Nós fizemos menção a ele no sentido de que já se percebia no bloco anterior, ao passo de que surgiu a primeira teoria de Taylor, depois a segunda de Fayol, a terceira de Weber, já começou a se perceber um afrouxamento, um olhar um pouquinho mais diferenciado ao fator humano dentro das organizações. Não que isso tenha sido uma condição daquelas teorias, mas ao passo de que se subia um degrau depois do outro, né? As teorias funcionam como degraus. A gente já pôde perceber em que o fator humano já tinha uma certa relevância, e essa relevância, ela, digamos, é configurada nessa nova teoria que a gente vai estudar, nesse novo bloco. Esse novo bloco ele se chama Teorias Humanísticas, e ele é composto de duas principais correntes, uma delas denominada Escola das Relações Humanas e a outra Escola Comportamentalista. Então, o objetivo desta aula é apresentar o surgimento dessas teorias humanísticas, especificamente mencionando as principais peculiaridades da escola das relações humanas. Isso no sentido de
de contribuir para que nós possamos enxergar então o desenvolvimento dessas teorias no âmbito da administração e as contribuições que elas trouxeram não só para a ciência da administração, mas para o próprio andamento das atividades, seja nas organizações públicas, privadas ou do terceiro setor. Para tanto, a gente, como tem feito de costume, apresenta esse esquema das teorias, e essas são as teorias que se fizeram presentes nos 50 anos pós-Revolução Industrial. Então, a primeira cadeia já foi toda estudada pela gente, e nós iniciamos agora as teorias humanísticas com a Escola das Relações Humanas e, na sequência, Escola Comportamentalista. O cenário que se apresenta é justamente esse disponibilizado na tela de vocês. Né? Nós temos do nosso lado esquerdo um círculo vermelho representando as organizações formais, e do lado direito um outro círculo representando as organizações informais. Importante que a gente consiga distinguir essas duas realidades. As organizações formais são aquelas que se apegam, se utilizam, se apropriam de regras, de normas, de procedimentos. Ela é mais engessada do que as organizações informais, que já reconhecem a necessidade da interação entre as pessoas, o papel dessas pessoas e a subjetividade intrínseca a elas. Então, ela é uma realidade um pouco mais flexível e um pouco mais humanizada. E desde que começamos a estudar a teoria clássica da administração, nós seguimos esse caminho da flecha de um modo de organização bastante restritivo, e estamos caminhando para um outro modo de organização mais flexibilizado. As três primeiras correntes estudadas de Taylor, de Fayol e de Weber, elas pertencem a essa realidade das organizações formais. A burocracia de Weber, digamos que está no meio do caminho, já chegando no que se culmina na realidade das organizações informais. Então, na realidade formal das três primeiras teorias, nós já vimos que elas tinham visões mecanicistas, cartesianas, bastante limitadoras, restritivas, autoritárias. O homem era, inclusive, conhecido como homo economicus, não se atribuía, em dado momento, muita importância a ele, senão ao lucro que ele gerava a partir da sua produção. Existia um senso maior de controlabilidade e previsibilidade, já que a gente viu, em especial na administração científica de Taylor, que o homem era um apêndice da máquina, ele não era nem visto como um homem, ele era basicamente adestrado, e isso traz um senso de controle e previsibilidade para aquele que o gere. E existia uma rigorosidade, um conservadorismo e um autoritarismo nas realidades organizacionais. E agora a gente muda de cenário, né? Esse nosso novo bloco, essa nossa nova escola que a gente começa a estudar hoje das relações humanas, existe uma valorização na dimensão humana e social, ou seja, passa-se a valorizar a subjetividade dos indivíduos. Suas vontades, suas frustrações, seus medos, passa a se considerar a interação entre as pessoas e o grupo. E isso, de certa forma, gera uma dificuldade de controlabilidade e uma imprevisibilidade, né? Já que as organizações elas se tornam mais orgânicas. Essa escola que a gente começa a estudar hoje, aí a gente pode pontuar mais ou menos o ano de 1932, ela serviu de estupim, de alimento
para a configuração dessa moderna administração de pessoal que a gente tem hoje, né? Que a gente chama recursos humanos, administração de pessoal, que a gente tem dentro das organizações e que acabam estudando essa movimentação das pessoas, buscando manter um nível de satisfação entre os indivíduos, gerando conflitos, etc. Então, nós saímos do sinal vermelho e estamos agora num sinal verde mais flexível, mais humanizado. Enquanto na visão da teoria clássica da administração, que a gente estudou nas três correntes anteriores, enquanto lá a gente via que o desempenho das atividades era totalmente baseado no ambiente de trabalho, então se focava muito no funcionamento das máquinas, dos maquinários, a gente trouxe até exemplo Ford, não é? Que tinha uma espécie de vagão que trazia e levava a matéria-prima nos postos de trabalho e que cada vez ele tornava esse vagão mais rápido, pensando somente no aumento da produção. Enquanto nessas teorias a fórmula do sucesso, digamos assim, era baseada nesse ambiente de trabalho, nessa nova escola que valoriza as relações humanas, o sucesso ele resulta dos fatores psicológicos e sociais das pessoas mais esse ambiente de trabalho. Então, já se considera que uma organização, além do ambiente de trabalho, ela conta com pessoas e que essas pessoas têm os mais diversos históricos, os mais diversos problemas, que essas pessoas têm seus objetivos pessoais, que a organização, como uma coletividade, ela também gera um objetivo dos agrupamentos de pessoas que surgem lá dentro e ainda todos trabalhando para um objetivo que é o da organização em si. Então a gente entra numa perspectiva muito mais complexa, já que se trabalha com valores de ordem pessoal e individual. Nós percebemos nas teorias anteriores, da mesma forma, em que houve, em alguns momentos, acontecimentos denominados pré-movimentos. A gente viu quando estava estudando Taylor lá atrás, que antes da administração científica se configurar como tal, houve um pré-movimento em que apareceu um estudioso conhecido como Babbage, e ele foi o precursor, inclusive, do que a gente tem como computador hoje. Embora ele não tenha sido ouvido na época, ele já demonstrava a necessidade de estudos no âmbito organizacional. Nesse pré-movimento da administração científica lá atrás, também o forte nome foi o Adam Smith, quando a gente, inclusive, mencionou que ele acabou escrevendo um primeiro artigo que tratava da produção de alfinetes, demonstrando que se houvesse especialidade de função, o quantitativo de alfinete produzido num dia seria muito maior. Então, nós vimos lá nas teorias atrás que elas tiveram pré-movimentos. E essa nova escola que a gente estuda, ou esse nosso novo bloco que a gente começa a estudar nesse momento, ele também foi caracterizado por um pré-movimento da escola das relações humanas. Nós vamos estudar hoje as relações humanas, mas a gente precisa mencionar que essa escola também teve um pré-movimento. Uma grande diferença que a gente vai perceber é que enquanto lá nas teorias clássicas da administração de Taylor, de Fayol e de Weber, enquanto lá atrás cada uma das escolas teve um grande nome, um grande idealizador, agora que nós entramos, digamos, nessa área das humanidades, perceberemos que foram muitas as pessoas que se envolveram e que contribuíram para a configuração dessa escola. Então, ela é uma escola
que por trabalhar com o fator humano, com a subjetividade humana, consequentemente, ela dá mais abertura de análise e aí outros tantos estudiosos se envolveram nela. Nesse pré-movimento das teorias humanísticas, digamos assim, a gente deve citar a Mary Parker Follett, ou Follett, e o Chester Irving Barnard. São dois grandes nomes, eles antecederam, inclusive em seus estudos, muitas respostas que foram encontradas na efetivação de estudos e métodos para a escola da teoria das relações humanas. Então, esse pré-movimento com esses dois estudiosos, eles já puderam reconhecer situações que viriam mais tarde a ser confirmadas na empregabilidade do método inerente a essa escola. Sobre esses dois indivíduos mencionados, nós temos uma apresentação sobre a Follett, ou Follett. Ela é de 1868, falecendo em 1933. Ela era uma americana do estado de Massachusetts e estudou não em Harvard, mas numa faculdade que era anexa, contígua a Harvard. Sempre concentrou seus estudos em filosofia, história, política e direito. Aqui a gente já tem uma pequena diferença. Lá atrás, nas teorias clássicas da administração, os idealizadores geralmente eram envolvidos na área das engenharias, da metalurgia, da mineração. Só Weber, com a teoria burocrática, que ele foi o primeiro dos estudiosos que já tinha um viés mais humanizado, mais sociológico. E nessa escola a gente vai ver que todos têm esse viés bastante sociológico. Já em 1891, e eu solicito que vocês corrijam aí, porque eu acabei de me dar conta que está escrito 1981, e a data correta é 1891, a Follett, ela iniciou estudos relacionados à sociedade, ao homem e às organizações, e esses estudos permitiram que ela criasse dois grandes princípios. O primeiro dos princípios, ela dizia em que o homem, que o indivíduo, ele não conseguia mostrar sua essência, sua capacidade, suas habilidades, se ele não estivesse convivendo num grupo. Né? E isso, se pensarmos aí de uma forma racional, é bastante pertinente. Né? Quantas mães não percebem que seus filhos pequenos têm algum tipo de problema somente depois que ele começa a frequentar a escola? Enquanto a criança está em casa sozinho, o problema não se demonstra. Quando ele é inserido no grupo, esse problema ele é demonstrado. Isso vai ao encontro com o que ela propunha. Nós somos o que somos realmente quando convivemos e dividimos espaço com a diferença, com os outros. Isso era chamado de princípio de grupo. E um outro princípio dela era chamado de lei de situação, que ela dizia que uma vez que o indivíduo entrasse numa organização para trabalhar, ele receberia as instruções iniciais, mas ele já não carecia mais de alguém pagiando e tomando conta dele, porque a própria sistemática do processo, a própria situação, levaria com que ele executasse aquele papel no momento certo. Já que uma organização é uma espécie de cadeia de atividades, olhando o executor anterior a ele, ele saberia a hora que ele precisaria executar o papel dele para que um outro a seguir dele pudesse dar continuidade. Então, ela, pelos seus estudos, ela deu bastante enfoque a essa questão do mostrar-se a partir da convivência de grupo e essa questão que a situação acaba gerando, servindo de força para que a gente consiga executar
os nossos papéis. E aí, a Mary Parker, ela dizia o seguinte, que no âmbito de uma organização, o indivíduo trabalhador, ele tem seus objetivos pessoais, mas ao mesmo tempo ele pertence a um grupo de empregados e esse grupo também tem um objetivo único. E que aí, entre objetivo individual e objetivo do grupo, o papel do gestor e do líder é fazer com que esses dois objetivos eles se tornem num poder compartilhado, digamos, num único objetivo. E aí nós temos, inclusive, essa apresentação que representa bem o papel do gestor e do líder é enxergar as aptidões, os anseios, as necessidades, as fraquezas, os pontos positivos do indivíduo, mas também do grupo, e unir isso criando um poder compartilhado. Por que ela propunha isso? Porque ela dizia que se um gestor não conseguisse ter esse olhar do todo e do indivíduo, conflitos possivelmente seriam geridos. E uma das características dessa escola que a gente começa a estudar agora é a luta pela não geração do conflito. A Parker Follett, ela dizia que quando existe um conflito, instaura-se uma problemática, porque geralmente, mediante um conflito, ou um lado vai perder, e aí o perdedor ele se torna submisso às vontades do vencedor, ou num conflito, além de um perder, o outro vai ganhar, e esse ganhador ele vai acabar, de certa forma, demonstrando uma certa superioridade perante os demais, o que também não é interessante. Ainda uma terceira possibilidade, mediante um conflito, é a geração de um acordo entre as partes, e ela dizia: quando existe um acordo entre as partes, nenhuma das partes contribui com aquilo que ela gostaria de contribuir ou gera o resultado que deveria ser gerado, né? Então, chega-se a um acordo, mas ambas as partes saem perdendo. E ela dizia que essas três possibilidades eram bastante ruins. Por isso, da necessidade de um líder e um gestor, no sentido de integrar esses objetivos e esses interesses, tanto pessoal quanto do grupo, para que não houvesse um conflito e para que, em caso da existência de um conflito, esse conflito fosse gerido sem ocasionar qualquer tipo de perda significativa para a organização e sem ocasionar qualquer tipo de perda significativa para as partes envolvidas no conflito. Então, ela pede um fim ao ter poder sobre alguém e ela pede uma aceitação a ter poder com alguém. Então, as organizações, a alguns níveis, não precisam ter poder sobre o outro, mas podem ter poder junto com o outro. Ela pede fim à coerção. Coerção tem um significado assim de mandar, de prática de um certo poderio. Ela pede fim a essa coerção, mas ela pede uma coesão. Coesão é um trabalho de unificação do grupo. Todas essas condições propostas pela Follett, elas vão ao encontro do que foi descoberto tempos mais tarde em um estudo chamado Estudos de Hawthorne, que é o grande estudo dessas teorias humanísticas que a gente se propôs estudar. O estudo de Hawthorne, digamos que foi a aplicação de uma metodologia que trouxe importantes, interessantes respostas para que essa teoria das relações humanísticas pudesse realmente se configurar. Então, a proposta dela foi o princípio de grupo. Nós somos o que somos
e somos integralmente quando estamos convivendo em grupo, e a própria situação nos leva à ação. Existe uma possibilidade de conflito iminente, já que temos os nossos anseios pessoais, mas estamos num grupo que também tem seus anseios, e todos dentro de uma organização que tem seu objetivo. Então, o papel do gestor é justamente compartilhar o poder dessas partes e evitar conflito. E em havendo conflito, conseguir integrar os objetivos e interesse das partes. O Barnard, que também é um grande nome desse pré-movimento das teorias das relações humanas, que viveu de 1886 a 1961, era também um americano e de Massachusetts, coincidentemente, do mesmo estado da Mary Parker Follett. Ele foi um estudante de economia em Harvard, mas ele não se formou. E ele não se formou porque ele se negou a concluir uma disciplina de laboratório durante o curso dele. Então, por ter se negado em fazer uma disciplina do curso, ele nunca conseguiu o seu diploma de Harvard como economista. E ele acabou trabalhando sua vida toda em organizações que não tinham o seu reconhecimento nos Estados Unidos da América. Não que não fossem organizações boas, mas elas não eram as principais organizações daquele país. E por mais de 30 anos ele trabalhou numa organização chamada AT&T, que é American Telephone and Telegraph, que é a companhia de telefonia e telégrafos dos Estados Unidos, e trabalhar nessa AT&T permitiu inclusive que ele vivesse aí, convivesse com grandes nomes de estudiosos que se envolveram nessa escola das relações humanas. Inclusive, um dos braços dessa AT&T que ele trabalhava foi uma organização em que foi desenvolvido esse estudo de Hawthorne, que a gente vai poder falar dele um pouquinho mais adiante. A proposta de Barnard é muito equivalente à proposta da Mary Parker Follett. A proposta dele dizia do sistema social cooperativo ou cooperativista dentro das organizações e da função do executivo, do gestor. Barnard dizia que todas as falhas sociais ocorridas no decorrer da história, elas aconteceram por uma possível falha de cooperação humana. Ou seja, os problemas existentes para ele surgiram porque as pessoas não se relacionavam como um grupo. Então ele mostra que o humano ele não tem um bom desempenho de atividade sem a interação social. Em outras palavras, ele diz exatamente o que a Mary Parker Follett disse. Ela dizia que o homem só se demonstrava integralmente quando ele vivia em grupo. E aqui o Barnard ele diz que o homem só funciona quando está em meio a uma interação social. Então eles trazem essa mesma proposta. E ele dizia que o indivíduo lidava tanto com seus objetivos internos e objetivos da organização, e era função do líder, o executivo, lidar com essa dualidade e gerar um equilíbrio dinâmico. Então nós percebemos aqui que tanto Mary Parker Follett e o Chester Barnard, eles coincidentemente do mesmo estado americano e com experiências de vidas distintas, mas eles trouxeram o mote principal dessa teoria que começamos a estudar agora, que é a convivência em grupo, o reconhecimento da subjetividade humana e das necessidades humanas. Então nós temos o primeiro momento já estudado, a teoria clássica da administração, cujas escolas focaram tarefa, estrutura
e burocracia. Esses eram os aspectos técnicos formais do primeiro bloco estudado. E nós temos agora à nossa direita aqui um processo de humanização no ambiente organizacional. E esse processo de humanização no ambiente organizacional, ele também vai ter seus prós e seus contras, até porque já que a gente vislumbra e percebe uma maior abertura para com o próximo, as ações do gestor se tornam mais dificultadas, né? E a teoria das relações humanas, ela se constrói, ela se formata a partir de alguns acontecimentos no mundo. Então, olhamos agora essa pirâmide à nossa esquerda e a gente vê que o topo dela, o cume dessa montanha, é justamente esse movimento das relações humanas. E esse movimento das relações humanas que a gente está estudando, ele tem como base três questões bastante importantes. A primeira questão diz respeito ao enfraquecimento dos sindicatos na Grande Depressão Americana em 1930. Todos nós já tivemos a oportunidade de estudar o crack da Bolsa de Nova York em 29, e não precisamos ser professores de história para saber o quanto isso significou e o que foi essa Grande Depressão. A gente sabe que num período de guerra as nações se destroem e no pós-guerra essas nações destruídas elas têm uma tendência a desabrocharem, a unirem forças para se reerguerem de forma muito rápida. E os Estados Unidos da América no pós-guerra eles se desenvolveram muito rapidamente e começaram a produzir em ampla escala. Não faltava emprego, não faltava dinheiro, não faltava produção e não faltava produtos para ser exportados aos países que estavam também se reerguendo da guerra, mas num processo mais lento e mais moroso. Então, os Estados Unidos tinham uma produção muito maior do que o país realmente precisava, mas ele agia dessa forma porque ele tinha com quem contar, ele tinha para quem exportar toda a sua produção. E acontece que a Europa se reergueu também numa grande potência e passou a não precisar mais desses insumos e desses produtos americanos. E os Estados Unidos da América não, eles foram pegos de surpresa, digamos assim. E dessa forma já não tinha como manter essa circulação de insumos. As exportações dos Estados Unidos, elas caíram, consequentemente, a empregabilidade diminuiu bastante e o país acabou colapsando. Então, nesse momento chamado Grande Depressão Americana, houve um enfraquecimento dos sindicatos. Instaurou-se também uma filosofia humanista industrial, como já foi dito, dentro do âmbito da indústria, o humano passou a ser considerado de forma diferente e passaram-se a estudar as relações da produtividade dentro dessas indústrias, das organizações, com o tratamento que era oferecido àqueles empregados, àqueles trabalhadores. E, por fim, a prática desse estudo que já foi mencionado duas vezes, estudo de Hawthorne, que na verdade foi um estudo acontecido num dos braços daquela empresa AT&T, onde o Barnard trabalhou, envolvendo mais de 20 mil empregados, dos 40 e poucos mil empregados desse braço da AT&T. Mais de 20 mil pessoas foram envolvidas nesse estudo, que trabalhava a influência das condições físicas do local de trabalho com a produtividade daqueles trabalhadores. Então, a base desse movimento das relações humanas se configurou na Grande Depressão Americana e nesse interesse de relacionar produtividade com o tratamento oferecido às pessoas, de condições físicas da empresa
com a produtividade, o que também foi trabalhado no âmbito da psicologia industrial com um estudioso alemão chamado Münsterberg. E Münsterberg, ele trazia questionamentos que iam ao encontro dessa proposta teórica, porque ele dizia que as organizações precisavam pensar sempre no melhor homem possível, para fazer o melhor trabalho possível, para obter o melhor resultado possível. Então, esse melhor homem possível, quais as habilidades, qual a capacidade desse empregado? Né? E quando a gente fala de habilidade, capacidade, a gente vai muito à questão da qualidade mental, da qualidade moral, da qualidade física, do conhecimento específico, do conhecimento geral. Então, já se trabalha num âmbito mais psicológico, mais individualista e mais subjetivo. O Münsterberg, ele dizia muito da necessidade de adaptação do trabalho ao trabalhador ou da adaptação do trabalhador ao trabalho. Então esse é o cenário que configurou, que serviu de base para esse movimento das relações humanas. E aí, então, é momento de a gente apresentar um pouquinho sobre os estudos de Hawthorne. Ele foi protagonizado por Elton Mayo, e esse também é um grande nome, talvez o principal nome da teoria das relações humanas, justamente porque ele foi quem encabeçou esse estudo. Hawthorne. Ele era um australiano e psicólogo que trabalhou a maior parte da sua vida na Business Harvard School. Desenvolveu talvez o mais importante trabalho que relacionava comportamento humano e trabalho entre os anos de 1924 e 1932, denominado na língua inglesa de The Hawthorne Study. Isso ele fez com a ajuda de outros especialistas. E foi reconhecido internacionalmente por se personificar na empregabilidade da metodologia científica para compreender o ambiente organizacional. Esse estudo, The Hawthorne Study, ele aconteceu na Western Electric Company, Estados Unidos da América, e a Western Electric Company era um braço da AT&T, da empresa americana de telefonia e telégrafo, onde o Barnard trabalhou por mais de 30 anos. O estudo de Hawthorne ele teve 4 grandes fases. A primeira fase era chamada de estudo da iluminação. 3 grupos foram expostos diferentemente a níveis de iluminação. Então, dentro da organização, separou os 3 grupos de empregados e colocaram eles para desenvolverem seus papéis em locais onde a luz, em alguns momentos, enfraquecia, em alguns momentos, ela se tornava mais forte, digamos assim. E esse intento, essa proposta metodológica, ela já tinha uma pré-concepção de resultado. Acreditava-se que em momentos em que a luz diminuía, a produtividade ia diminuir, e em momentos em que a luz aumentava, a luminosidade aumentava, essa produtividade ia aumentar. E o que foi percebido? Na primeira vez em que se diminuiu a luz, realmente houve uma pequena diminuição de produção. E conforme foram aumentando a luz, a produção voltou à forma normal dela, mas jamais a produção aumentou pela luminosidade. Então, essa primeira fase, e ela teve aí esses 3 grupos e ela foi repetida por mais de 13 vezes, ela comprovou que a efetividade na organização não adivinha de condições externas como maquinário, como iluminação. Isso era algo que a teoria clássica da administração, lá com Taylor e Fayol, propunha. Então, houve sim uma certa alteração de produtividade, mas jamais a produtividade aumentou por conta da iluminação. E aí eles vieram com uma segunda fase, denominada sala de montagens de relés.
relés nada mais é do que interruptor. Uma fábrica, uma sala de montagem de interruptores, de plugs de tomadas. E nessa fase, 6 mulheres foram colocadas numa sala de trabalho diferente do seu trabalho habitual, onde elas desenvolviam os seus papéis e eram assistidas integralmente por um líder pesquisador. E durante essa fase, com essas 6 mulheres, foi dada abertura para que elas pudessem interagir umas com as outras, conversar. Houve um pagamento um pouco diferenciado e eram concedidas para elas pausa para lanche e pausa para, de certa forma, relaxarem e interagirem umas com as outras, e dentro dessa sala também a luminosidade era um pouco mais adequada. E aqui começa a se perceber um aumento de produção, e essa produção aumentada, ela era comprovada justamente na satisfação pessoal. Essas mulheres se sentiam satisfeitas pela interação que umas tinham com as outras, por estarem sendo assistidas de perto por um profissional e por terem um pagamento diferenciado e com momentos de lanche e descontração. Então foram para a terceira fase do estudo, onde entrevistaram os trabalhadores da Western Company. Foram mais de 21.000 funcionários entrevistados. E essas entrevistas abertas, elas buscavam ouvir desses trabalhadores as opiniões e atitudes que eles tinham com relação à forma em que eles eram sancionados, em que eles eram punidos pela organização e com a forma em que a organização os remunerava. E essa fase de 21.000 entrevistas, ela descobriu que dentro de uma organização formal, digamos assim, dentro de uma estrutura de uma organização em que existem normas, regras, procedimentos e cargos, existe uma outra organização informal, que diz respeito aos grupos, os agrupamentos, aos coletivos de pessoas que muitas vezes nem pertencem ao mesmo cargo, ao mesmo trabalho, mas que se relacionam por afinidades pessoais. E esse grupo, ele exerce uma força dentro da organização e ele tem uma importância. Então isso fez com que mais uma vez fosse demonstrado que as relações humanas, elas têm um papel bastante importante no bem-estar dentro da organização. E que esse bem-estar, ele tem uma relação de conexão com a questão da produtividade, diferentemente do que se via na teoria clássica da administração. E a última fase do estudo de Hawthorne, chamado análise organizacional informal, ela colocou em prática ações da organização a partir das respostas tidas nas 3 fases anteriores. Então, por exemplo, o sistema de remuneração das organizações ou da organização em questão, ele passou a não mais se relacionar com a produção do indivíduo, mas ela passou a se relacionar com a coletividade. Então, existia um aumento de remuneração a partir dos resultados em que o grupo conseguia gerar. E isso permitiu com que um senso de solidariedade e cooperação passasse a existir dentro das organizações no intento de um aumento de produção. Então, o que a gente percebe com esse estudo de Hawthorne, que conseguiu mostrar a importância da coletividade, do grupo, das interações com o aumento de produtividade, essas respostas desse estudo, elas vão exatamente ao encontro do que a Mary Parker Follett e o que o Barnard já vislumbravam no pré-movimento da teoria das relações humanas. Então, eles foram visionários, trouxeram considerações visionárias que foram só mais tarde atingidas ou comprovadas com esse método
denominado estudos de Hawthorne. Então, o que houve foi uma quebra de paradigma, né? Nós tínhamos um paradigma instaurado, um modelo instaurado das teorias clássicas da administração, de autoritarismo, de produção relacionada ao ambiente, à estrutura da organização, e agora nós temos um ambiente altamente flexível em que a produtividade está relacionada ao bem-estar das pessoas. O nível de produção é intensamente determinado pela expectativa do grupo, pelos benefícios e pela atenção que esse grupo recebe da organização e pelas próprias interações existentes dentro desse grupo informal. O objetivo do grupo identificando-se com o objetivo da administração, então isso gera uma maior produtividade. E o fato também de que grupos informais, embora não sejam apresentados no organograma da organização, eles existem e eles têm um caráter espontâneo e são definidos pelos mais variáveis motivos afetivos, culturais ou mesmo jogo de poder. Então, a teoria das relações humanas, com essas descobertas, ela trouxe um olhar diferenciado para o administrador, que esse administrador não pode entender a organização dele por aquilo que está estampado num documento, por exemplo, através de um organograma ou de uma lista de cargos e salários. Mas ele precisa saber que, de forma sobreposta, existe um coletivo de relações e de desejos e necessidades individuais e do grupo que pode gerar uma série de conflitos e que precisa ser muito bem assistido, já que o bem-estar dessa organização depende intimamente, já que a produtividade dessa organização, perdão, depende intimamente do bem-estar daqueles que nela trabalham ou desenvolvem seus papéis. Resumindo a aula de hoje, nós pudemos finalizar a proposta burocrática de Weber, de Taylor e de Fayol, e a partir das três correntes da teoria clássica da administração mostrar esse grande avanço que culminou numa perspectiva mais flexível, orgânica e humanizada, que configurou o que a gente tem pelo grande bloco das escolas humanísticas e apresentamos hoje as especificidades, os idealizadores, os envolvidos na teoria das relações humanas, que é a primeira corrente. A disponibilização dessa aula, ela partiu da utilização do livro-texto de vocês e de outros materiais bibliográficos aqui apresentados que estão disponíveis na biblioteca da instituição. Eu agradeço pela oportunidade de todos e nos encontramos em nossa próxima aula para tratarmos da segunda corrente das teorias humanísticas, que vai se chamar Escola Comportamentalista. Até logo e nos vemos em breve.